Divertidamente é uma franquia de filmes que pegou todo mundo de surpresa, porque nunca pensamos que a Pixar fosse responder à pergunta: e se as emoções tivessem emoções? Como vimos que o segundo filme acompanhou um momento mais maduro na vida da Riley, como seria um próximo filme com ela ainda mais adulta? É bem óbvio que se algum dia fizerem um Divertidamente 3, a próxima etapa deve ser com a Riley, já como uma jovem adulta, por volta de seus 20 anos. Com isso, vem várias novas oportunidades de ritos de passagem da sociedade que a personagem pode enfrentar, como tirar a carteira de motorista, faculdade, primeiro emprego, primeiro amor. Com base nisso, uma das novas emoções poderia ser a responsabilidade. Ela poderia ser uma emoção que age em conjunto com a ansiedade e o medo, e que normalmente vai discordar do constrangimento e do tédio. Pois agora, com o futuro em apenas as suas mãos, Riley vai ter que tomar decisões cada vez mais difíceis. Responsabilidade pode parecer até como uma vilã severa no começo, mas se parar para pensar, é uma emoção que tem tudo a ver com todas as outras, não só no filme, mas na vida real também. Às vezes, uma decisão que nos força a ser responsável nos deixa triste porque não podemos fazer o que queremos, o que nos faz confrontar o medo de não dar certo, que pode causar ansiedade. Mas no fim das contas, quando vemos que tomamos a decisão certa, ficamos alegres. Cara, eu consigo muito enxergar uma história surgindo disso, justamente porque tem dois dos fatores principais para isso funcionar, numa história divertidamente, que é a interação com as outras emoções, e ver a forma como isso afeta a Riley em tempo real. Então espero que você esteja com a terapia em dia, pois está na hora de mergulhar fundo na personalidade de Riley e tentar imaginar quais seriam as outras emoções que surgiriam em Divertidamente 3, aqui no canal Planeta Teen. Um conceito que eu acho muito interessante é o de uma emoção nascer ou virar outra. Usando essa ideia, uma emoção nova que podemos ver para servir de contraponto com a responsabilidade seria o estresse. Já vimos no filme Divertidamente 2 como a ansiedade pode ser nociva se deixar que ela tome o controle. E no final do filme, as outras emoções encontraram uma solução, que é a de deixar a ansiedade lidar apenas com coisas que a Riley pode lidar de fato. Uma jornada de um bom personagem é aquela que ele sofre algum tipo de transformação no final, e vemos isso com a alegria nos filmes anteriores. Aqui poderíamos ver a ansiedade crescer e se complicar pela falta de controle, e aí ela se transformaria no estresse, que seria esse peso e esse fardo crescente para a responsabilidade e as outras emoções. E aí no final, depois de Riley conseguir lidar com o problema principal desse filme, poderia ter outra transformação, e dessa vez, quem sabe, uma fusão de emoções, pois ao ser responsável e vencer seu estresse, uma nova emoção pode surgir no lugar, e essa pode ser a autonomia. Essa, claro que seria uma história bem mais adulta e madura, mas acho que seria uma boa sacada para o bem do futuro da franquia, já que a Riley estaria crescendo junto com o público. Sabe algo que parece ser difícil de lidar, mas que é mais fácil do que parece? Assinar o canal e ativar o sininho das notificações em 3 segundos. Digite "Eu consegui" nos comentários se você foi capaz de fazer isso, e vamos te mandar um salve e um coração no seu comentário. A próxima emoção que pode surgir em Divertidamente 3 é a decepção. Eu gosto muito da ideia criada pelo Neil Gaiman em Sandman, de que os perpétuos, que são tipo a versão humana de conceitos como o sonho, a morte ou delírio, serem irmãos. Principalmente se a gente pegar os perpétuos que são espelhos um do outro, como o desejo e a desespero. Aqui em Divertidamente 3 poderia existir uma relação parecida, com algumas emoções novas que ao mesmo tempo que se complementam, se antagonizam. Como a responsabilidade não pode vir sozinha, um dos aspectos da ansiedade poderia ser explorado em outra emoção parente da responsabilidade, que seria a expectativa. E como nem sempre o que esperamos dá certo e temos que tomar a decisão responsável de descartar a ideia que queríamos muito porque é melhor para o nosso futuro, a terceira emoção irmã desse trio poderia ser a decepção. Fico imaginando a aparência desse trio. A responsabilidade poderia ser uma mulher de cabelo preso e de terno. Ou poderia ter a aparência e comportamento de uma mãe amorosa, porém justa. Expectativa poderia ser uma criança super empolgada que não para de falar sobre como algo que a Riley quer vai ser massa. E a decepção pode ser tipo uma versão pré-adolescente e emo da Riley com camisa preta de banda e as mangas com listras pretas e brancas. Para ser responsável e atingir a autonomia, a pessoa tem que ser criativa, não apenas para solucionar seus problemas, mas também como hobby, e para se divertir e aliviar o estresse.
Essa emoção, assim como a maioria das outras, poderia ir surgindo conforme o filme fosse se desenvolvendo, sabe? A criatividade poderia ser aquela emoção responsável por solucionar os problemas de uma forma que seja tanto lógica quanto divertida. Tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, que é: a criatividade é a sua inteligência se divertindo. E essa emoção poderia surgir não apenas para lidar com essas coisas sérias que seriam a responsabilidade, da responsabilidade, mas também para aliviar a tensão dessas cenas sérias e para dar um tom de leveza para a própria Riley. Quem sabe algum momento de paz em que ela use arte para desestressar e começa a desenhar alguma coisa, e isso faz ela se sentir bem. E essa sensação boa poderia ser até mesmo a alegria. Então a criatividade seria uma aliada bem-vinda à alegria, que sempre assume o manto de protagonista dentro do painel de controle. Agora imagina só se a Riley está desenhando algo aleatório, uma criatura que ela imaginou, e quando vemos no papel, ela fez um esboço da própria alegria. Você choraria? Eu sei o que eu choraria, isso seria um momento muito bonito. Ainda nessa ideia de que emoções novas podem surgir e ter papéis grandes ou pequenos durante o filme, uma dessas emoções que com certeza não podem ficar de fora seria o amor, ou quem sabe paixão. Por mais que andem juntas, essas emoções são bem diferentes uma da outra, e elas podem até se confundir dentro da nossa cabeça, mas paixão é muito mais intensa e espalhafatosa, e amor é a evolução disso. E volta no tema da emoção principal do filme, pois é uma versão mais responsável da paixão. Esse seria um filme com a premissa principal de evolução da Riley, e por isso suas emoções também devem evoluir conforme a vida vai passando. Quem sabe essa emoção seja responsável por tirar o grande segredo de Riley do cofre que vemos no segundo filme, e poderíamos ter até mesmo uma ida a uma das ilhas das memórias de Riley que vemos lá, que é o Monte dos Crush dela, o Monte Crushmore, que é uma piada com o Monte Rushmore, que tem a cara de vários presidentes do ZO na montanha. Se você quer continuar a conversa sobre seus desenhos favoritos, entre na nossa comunidade do Discord, mas tem que ter mais de 13 anos para entrar. Como já disse no começo do vídeo, a autonomia poderia ser a grande conquista da Riley no filme, que seria a evolução natural ao superar o estresse através da responsabilidade. Essa seria a grande conquista do filme. Poderia ser também a jornada pessoal da alegria que sempre aprende algo. E aqui ela poderia aprender que a autonomia é essencial para o bem-estar da Riley, já que a alegria é sempre meio avessa à ideia de outras emoções aparecendo para tomar o controle do painel no lugar dela. A autonomia poderia significar para a alegria aceitar que nem sempre ela é a emoção principal que deve tomar o controle da Riley, pois como vimos no segundo filme, ela mesma foi responsável por botar a Riley em encrenca, como na cena em que a técnica de hóquei tira o celular de todo mundo porque a alegria pesou a mão na hora de se divertir com as amigas. Mas por que a autonomia deveria ser uma emoção tão importante para surgir nesse filme? Por causa da emoção negativa principal que eventualmente todo ser humano tem que lidar. Eventualmente você vai perder um animal de estimação, ou um ente querido, um amigo, ou você vai ser confrontado com o sentimento ao ver alguém próximo de você lidando com ele na pele. O luto pode ser o grande vilão desse filme, aquela ameaça iminente que todas as emoções tentam confrontar e afastar, mas que devem aprender a conviver, pois a perda da vida também faz parte dela. Não sei se os pais da Riley são personagens tão importantes assim pra gente sentir o peso da perda de um deles, mas esse filme seria a chance deles fazerem algo assim. Justamente a perda de um dos pais pode ser a causa de todo aquele estresse, expectativa e decepção que a responsabilidade vai ter que lidar, já que a alegria não conseguiria dar conta. Uma das ideias descartadas do segundo filme seria o conceito de alegria quebrada, em que Riley rejeita os comandos dados pela alegria no painel de controle, em que a alegria pisca e meio que perde o brilho. Eles poderiam muito bem encaixar esse conceito aqui, para agir de acordo e evoluir conforme a responsabilidade e criatividade se unem com as outras emoções para derrotar o estresse e o luto, e finalmente atingir a autonomia. Acho que esse argumento daria um ótimo filme feito para fazer todo mundo sair chorando e ranhento do cinema. O que você acha?